Bem, nós vamos então continuar o capítulo 1 do livro do Edward T. Dowling, Matemática Aplicada à Economia e à Administração. Nós vamos trabalhar agora com o item 1.6, que fala sobre soluções, sistemas de equações, etc. Então, o item 1.6 aqui é soluções, né? Sistemas de equações, etc. Então, aqui 1.6. Soluções. Bom, para resolver um sistema de equações simultâneas, eu tenho três condições, né, que esse sistema tem que apresentar. A primeira condição é que as equações devem ser consistentes. Então, nós temos que ter consistência nas equações. O que é consistência? Elas não podem ser contraditórias. As equações têm que ser não contraditórias. Essa é a primeira regra. Consistência, que diz que elas não podem ser contraditórias entre si. A segunda regra fala sobre as equações serem independentes. Tá? Então, a segunda regra, as equações têm que ser independentes. E a terceira regra diz que as equações elas têm que ser em número igual ao número de variáveis. Então, a terceira regra diz que as equações, né, tem que ser em número igual ao número de variáveis. Então, vou botar assim, número de equações, número de equações igual ao número de variáveis. Tá? Então, eu vou exemplificar com algumas equações, alguns sistemas aqui que eu vou utilizar para a gente poder compreender melhor essas três condições, né, ou três regras que os sistemas de equações simultâneas têm que apresentar. Vamos trabalhar primeiro com essa equação aqui, x mais y igual a 10. Tá? Eu ponho nesse sistema, eu ponho aqui um outro x mais y igual a 6. Ora, eu tenho que ver aqui que ou uma equação x mais y é igual a 10 ou é x mais y igual a 6. Eu não posso ter as duas equações coexistindo no mesmo sistema. Né? Por quê? Porque uma contradiz a outra. Né? Uma diz que x mais y é igual a 10, a outra diz que x mais y é igual a 6. Então elas não são consistentes, elas são inconsistentes. Por quê? Porque são contraditórias. Consistência tem a ver com o fato de não serem contraditórias. Tá? Então essas equações aqui, elas violam a primeira regra da consistência, elas são inconsistentes. Bom, a segunda regra é a regra da independência. As equações têm que ser independentes. Então, 2x mais 3y, por exemplo, é igual a 3. Se eu fizer um sistema aqui com 4x mais 6y igual a 26, eu vejo que essa segunda equação é o dobro da primeira. Né? Essa segunda equação é a primeira vezes 2. Então, elas têm uma relação de dependência. Né? As duas são vinculadas ao produto do 2. Né? A primeira multiplicada por 2 é igual à segunda. Então, a segunda depende da primeira. Isso aí viola também a condição para um sistema de equações simultâneas. Eu não posso ter isso. As equações teriam que ser independentes. Tá? E a terceira regra diz o seguinte: se eu tiver x mais y mais z igual a 30 e fizer menos x
mais 2y menos z igual a 12, tá? Eu não posso resolver esse sistema de equações. Por quê? Porque ela tem 3 variáveis e eu só tenho 2 equações. O número de equações tem que ser igual ao número de variáveis. Então, eu teria que ter mais uma equação aqui embaixo, aqui, né, para poder resolver esse sistema. Como eu tenho só 2 equações e 3 variáveis, esse sistema não é possível de ser resolvido. Tá? Então é isso, a gente tem aí essas 3 condições. No próximo clipe nós vamos resolver um sistema por 2 métodos. O método da substituição, o próximo clipe, e no outro clipe, o método da eliminação. Até o próximo clipe.